Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Mais uma live, né? Eu faço lives às segundas-feiras, às 12 horas, né? Ao meio-dia, e às quartas-feiras, às 9 da noite. E nas lives, oi Teacher Victor, seja bem-vindo. Nessas lives eu falo sobre métodos de ensino e falo muito sobre jogos educativos, né? Eu sou a Márcia Garcia, para quem não me conhece, eu sou criadora dos jogos educativos para ensinar inglês da Play to Learn. Oi Teacher Laura, seja bem-vindas, Angela, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar 8 vantagens, por que nós devemos trabalhar com pair work e group work. Por que a gente deve colocar os nossos alunos para trabalhar em pares e em grupos? E aí também eu vou dar 8 dicas, como é que a gente pode fazer, como é que a gente deve fazer para que isso seja organizado e tenha um melhor resultado, certo? Essas dicas, todas essas, eu fiz uma pesquisa em 2 sites, um deles é do British Council. Então, depois eu falar as 8 maneiras, 8 vantagens de nós trabalharmos em grupos e 8 maneiras da gente fazer isso para que os nossos alunos e nós, né, professores, sejamos os melhores, tenhamos um melhor resultado. Aí eu vou falar de alguns jogos da Play to Learn que a gente trabalha em grupo, né, e em pares também. Todo o nosso material foi desenvolvido para trabalhar em pares e em grupos, né? Porque eu acredito nisso, né? Isso é uma das raízes que eu posso falar que faz parte do meu ensino. Em 1996 eu fiz um curso, oi Cíntia, seja bem-vinda, com o Paul Sellison. E ele é um inglês, não sei se vocês conhecem, é um autor de livros, e ele vinha com bastante frequência, acho que chegou até a morar um tempo no Brasil. E o Paul falava muito sobre isso. E eu lembro que eu fiz esse seminário em 96, eu estava grávida do meu primeiro filho, e apliquei imediatamente e vi os resultados. Então, tô aqui para compartilhar isso com você. Então, vamos lá, vamos começar. E daí vocês vão me dizendo se vocês concordam ou não concordam, né? Então, primeiro, as vantagens. Por que a gente deve fazer pair work? Principalmente quem tem classes grandes, né, gente? Eu não sei se vocês que estão aqui me acompanhando têm classes grandes, mas eu já trabalhei, já dei aula em escola técnica, né? Eu tive uma escola de inglês durante muito tempo, mas também trabalhei em escola técnica e também na faculdade, com muitos alunos, certo? Tá um pouco escuro aqui, espero que vocês consigam me ver. Vamos lá, então a primeira vantagem que eu acho o máximo, só por ela a gente já deveria fazer pair work, é porque dá aos alunos um tempo maior de speaking, né? Um tempo maior para eles falarem. Então, imagina se eu estou numa classe de 30, é fácil de imaginar. Estou lá numa classe 30 alunos. Eu vou pedir para alguém responder uma pergunta. Se eu quero pedir para 10 falarem, vão perder tempo, entre aspas, né? 10 alunos vão ter que falar. Agora, se eu coloco e os outros não vão falar, vão ter que ficar ouvindo. Agora, se eu coloco os meus alunos em pares, o que vai acontecer? Todos vão ter a oportunidade de falar. E para que nós possamos falar inglês, né, para que os nossos alunos possam aprender, eles têm que praticar. Eu sempre falo, né, a língua tem que passar pelo corpo do aluno. Então, é isso. Então, a minha primeira dica, o primeiro ponto positivo é que dá aos alunos um tempo maior. Os alunos podem falar muito mais. Então, esse é o primeiro. O segundo é que muda o ritmo da aula. Então, os alunos estão acostumados, por exemplo, a uma professora que não faz pair work, então cada um sentado lá na sua cadeirinha, né, ouvindo a professora. Quando eu faço pair work, o que acontece? Eu mudo o ritmo da minha aula. E isso é muito legal. É legal a gente ter diferentes atividades, né, para que os nossos alunos não se cansem, para que a gente traga mudança. A cada 15 minutos, mais ou menos, eu sugiro que a gente faça uma atividade diferente.
A terceira mudança é que tira o spotlight, né? Sai da professora e vai pro aluno. Eu tô aqui, ó, eu falando e vocês aí ouvindo. Se a gente estivesse fazendo pair work, vocês estariam falando entre si, certo? Então, tira a atenção da aula do professor, né? Então, o teacher talking time vai diminuir para que o student talking time aumente. Aí eu vou lá na primeira, né? Mas também aí, quando eu faço pair work ou group work, eu vou dar algumas sugestões aqui, eu estou colocando o foco totalmente dos meus alunos. E é isso que a gente quer, né? Que a aula seja focada nos alunos. A estrela da aula tem que ser o aluno. Ele tem que ir e tem que falar muito, né? Porque é um dos únicos lugares que ele tem essa possibilidade de falar. Então, é isso aí. A quarta é que muitas vezes, se você tem uma turma grande, é um pouco mais difícil para que os alunos conheçam o grupo todo, né? E interajam com todo o grupo, né? Às vezes você passa tempos estudando com alguém e daí quando se forma você fala, nossa, a gente estava no mesmo grupo e a gente não interagiu. Então isso é muito legal, que você pode, quando você faz pair work e group work, os seus alunos podem interagir entre eles mais e fazendo com que eles se conheçam melhor. Eu não pus número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Dá a eles um senso, né? Por exemplo, quando eu for falar dos jogos de baralho, né? Eles têm um objetivo a ser atingido. Então, quando eles estão num grupo, eles têm esse objetivo a atingir. Então, isso é muito legal, porque quando eles conseguem fazer o objetivo, eles têm aquele prazer que nos dá quando a gente faz uma tarefa que nos foi dada. Então essa acho que é a sexta, já me perdi. A sétima pode ser para os alunos pequenos, mas para os maiores também. Eles acabam trabalhar em pares, né, e também em grupos, faz com que os alunos aprendam a ser liderados por outras pessoas que não o professor, porque normalmente o professor que está no comando da aula, né? Então ele sempre segue o professor. E aí você determina, depois eu vou falar, você determina um outro aluno para que ele seja, para que ele vai ser o que vai conduzir o grupo. Então faz com que os alunos também aprendam a ser conduzido por outras pessoas. E a oitava vantagem da gente trabalhar com os alunos em pares ou pequenos grupos é que para nós, né? Eu acho essa vantagem muito importante para nós professores. Isso permite com que eu fique um pouco mais livre e que eu circule pelos grupos. E daí realmente eu vou conseguir ouvir os meus alunos, né? E ver se eles estão conseguindo falar corretamente, né? Como é que a aula está sendo como é que a atividade está sendo desempenhada. Então, eu não sei quais são as favoritas de vocês, mas a minha favorita é a primeira, que proporciona mais tempo para o aluno falar, né? Ele fala muito mais, e também é a última, que o professor fica um pouco mais livre para monitorar a aula. Escrevam aí para mim dessas 8 vantagens que eu falei, de nós usarmos grupos, né? Trabalhos em grupos pequenos, em pares. Qual seria então a sua favorita? A minha seria a primeira e a última, né? More student talking time, né? Os alunos podem falar mais e o professor consegue monitorar esse trabalho melhor. Agora então eu vou falar eu vou dar algumas dicas de como é que a gente faz, como é que a gente se organiza e organiza a classe para que para que tudo flua bem, certo? A primeira dica, né, é assim, você tem que ter aqui, o Teacher Vitor, eu gosto dessa coisa de mudar o ritmo da aula, dar um boost na energia do aluno. Super legal, né? Porque eles estão lá seguindo aquele ritmo, né? Todo mundo sentadinho atrás do outro. De repente, você
agrupa os alunos, né? Coloca eles em pares ou em grupos e aí muda totalmente o ritmo. Muito obrigada pela contribuição, Teacher Vitor. Então, como fazer isso, né? Então, a primeira maneira para você não quebrar a cara, né? Vamos dizer assim, é você saber exatamente por que você quer fazer o pair work. É claro que não são todas as atividades que dá para fazer em pares ou em grupos, mas então a primeira dica que eu dou para vocês tenha certeza do que você quer. O que você quer atingir com essa atividade? Normalmente quando eu faço atividade de pair work, eu quero que os meus alunos se comuniquem. Então, normalmente é uma atividade ou para realizar uma tarefa ou para ter uma comunicação, para descobrir alguma coisa do colega. Normalmente é uma atividade de speaking. A segunda maneira, né, para que você não quebre a cara quando você está organizando a sua aula como é que você faz? Eu faço assim, primeiro eu explico e daí eu pego um aluno como cobaia, né, para ele ser meu parceiro e eu faço a atividade com ele. Dessa maneira é para eu ter certeza de que realmente eles entenderam como é que é para fazer a atividade. Então eu explico, aí eu peço um voluntário, né, e esse voluntário faz a atividade comigo, certo? E daí também a terceira coisa que eu faço, eu peço para que eles expliquem para mim o que é para fazer. E aí pode ser tanto na língua materna quanto na língua inglesa, vai depender muito do nível dos seus alunos. Mas quando você pede para eles explicarem para você o que é para fazer, aí você vai ter certeza se eles entenderam ou não. A quarta é importante também para a organização. Quando a gente está trabalhando em pares ou em grupos, uma coisa que vai acontecer pode ser, né, que tem uma determinada hora que eles se empolguem e comecem a falar demais. Então, você explica que isso pode acontecer, alerta os que não é para isso acontecer, e aí você pode ter combinado com eles um sinal para você não ficar se esgoelando, né, para você não ficar gritando. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, eu acho que tá ali na minha bolsa, agora eu não vou levantar e pegar. Não tirei da bolsa. É o meu sino. Então normalmente, sabe aquele sino que eu tenho? Tá lá no... eu fiz um vídeo com ele ontem. Então eu falo pra ele, se eu tocar o sino é porque tá tendo muita conversa. Oi Val, seja bem-vinda. Então, toda vez que eu toco o sino, eles entendem que não é pra conversar mais, ou é para diminuir, para conversar um pouquinho menos, né? Ou mais baixo. Então, quando os ânimos vão ficando muito agitados, para o professor não ter que ficar gritando, que é super desagradável, deselegante, então combina um sinal com eles. Outra coisa, eu não tenho aqui comigo, mas sabe uma plaquinha? Aqui eu vou usar o meu Fly Swatter, mas você escreve o que você quer, quiet please, or silence, o que você quiser, e daí você escreve, e daí quando você passa a plaquinha, eles sabem que é hora de ficar mais calminho, mais tranquilinho e diminuir o volume da voz deles. Vou tomar um pouquinho de água. Então, se você tivesse combinado com eles, toda vez que ficar um pouco agitado demais, você ou toca o sino ou passa a plaquinha e aí espera-se que tudo volte ao normal, né? No começo, como tudo, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vale muito a pena pelo que os alunos vão ganhar com isso. Que mais? Sim, escolha um aluno para monitorar. Se você vai trabalhar em grupos, escolha um aluno para conduzir o trabalho, para monitorar, para que ele também tenha para que seja o líder daquela atividade. Isso é muito legal para eles e também esse aluno vai ajudar a professora a organizar. Oi Mariana, seja bem-vinda. Agora, você também pode, uma outra dica para que os alunos não agrupem sempre com os mesmos pares, você pode ter algumas brincadeiras, né, para que eles se agrupem. Por exemplo, você pode falar casais, eu acho que esse é bem famoso, né, vocês conhecem, falar casais famosos, tipo Mickey e Minnie, né, e aí o Mickey e a Minnie, eles pegam, você escreve cartõezinhos, né, e sorteia, e aí você vai colocar
casais famosos. Pode ser de desenho animado, Olivia Palito e Popeye, Mickey e Minnie, etc. Essa é uma maneira deles se agruparem, né? E não ficar sempre com a mesma pessoa. Porque às vezes a gente sabe que isso eles vão querer ficar com os amigos. Mas, né? O professor é que está no comando, né? Minha aula, minhas regras, né? E uma outra dica legal para vocês sempre tem aqueles alunos que vão terminar primeiro. Aí você pode ter pronto alguma atividade, ou uma atividade que vai complementar, né, aquela, ou uma atividade realmente para fazer com que aquele aluno não fique parado, né? Se você tem os jogos, aí você pode ver se você quer usar um outro jogo, ou o que você vai fazer. Isso é muito legal se você, por exemplo, o grupo terminou, você pode dar um jogo de tabuleiro para eles brincarem, entre aspas, né, que eles vão estar fazendo exercício de língua inglesa, para eles terem uma outra atividade para fazer e não ficar com tempo ocioso. Gente, eu sou meio... Como é que eu posso dizer? Eu não gosto que o aluno fique sem fazer nada. Então, acabou uma atividade, eu já vou pondo outra. Eu acho que o tempo da sala de aula é para ser muito bem aproveitado. Medeiros... Isso, assignments that will keep the students busy and learning. Então, eu falei 8 vantagens de nós usarmos pair work e group work, né? Sendo que as duas que mais me vem aqui à mente, porque eu gosto, né? Foca no aluno, né? Uma delas é que a sua aula é totalmente focada no aluno. Students can't be still, isso mesmo. E também porque nos permite aos professores observar os alunos mais atentamente, né? E também, como disse o professor, a favorita do Teacher Victor, que você muda o ritmo da aula. E aí eu dei algumas dicas, né, de como fazer isso, e agora eu vou falar de alguns materiais nossos, né, da Play to Learn, e algumas atividades que vocês podem fazer com esse material para que os seus alunos fiquem em pares. Então, a gente tem esses materiais aqui, esses jogos. Por exemplo, se você quer trabalhar com seus alunos, que podem ser alunos desde iniciantes, né? Se ele já tem alguns meses de estudo, as perguntas aqui. Então você pode dar, por exemplo, um cartão, vou pegar um aqui, ó. Você pode dar um cartão desse daqui, né? Como é que faz essa atividade? Você tem um cartão e normalmente esse cartão tem de 4 a 5, 6 perguntas. Então eu coloco meus alunos em pares, eu dou um cartão para eles. Cartão diferente, né, gente? Então eles vão entrevistar o colega. Eu vou ler as perguntas desse daqui. Where are you from? Are you still living in this city or country? Is your family still living there? What do you like or dislike about your hometown? Então eu tenho 4 perguntas. O aluno A vai entrevistar o aluno B. A minha sugestão é que ele escreva as perguntas, né? Escreva as respostas, desculpa. Anote as respostas do colega e depois ele conte para a classe qual foi ou ele conta em forma de um discurso, né? Então, por exemplo, eu vou imaginar aqui como seriam as respostas e como que eu contaria para a classe, né? Então, eu falaria, well, John is from Sorocaba. He was born in Sorocaba. He is still living in Sorocaba. His family is still living here. And something that he doesn't like about the city is that it is very noisy. Só uma dica, né, de como é que você pode conduzir essa atividade. O que a Val falou? Eu combino com as minhas turmas e sempre deixo uns 5 minutinhos para que eles brinquem e conversem, mas a maioria pega um livro ou gibis. Ó que legal. E muitas vezes eu aproveito algumas partes da história. Olha só, legal também. Sim, se você tem uma biblioteca, né? Era uma coisa que eu tinha, Teacher Val, quando eu tinha eu tinha uma biblioteca minha, né? Que eu circulava com ela em inglês. E daí os alunos, algumas vezes podiam pegar um dos livros
Muito legal. Então, esse aqui, né, essa atividade que eu sugeri para você fazer com o par. Aí, aqui nesse jogo, nesse kit aqui, tem 242 perguntas. Então, dá para você fazer a atividade. E aí, eu vou dar outras sugestões. Opa, um pouquinho mais de água. Outras sugestões, se vocês têm alunos mais avançados, a gente tem esse material aqui, o Questions for Advanced Students, e daí os alunos vão poder fazer perguntas de um nível um pouquinho mais avançado e também debater. As perguntas foram feitas aí por tópico e eu vou ler algum tópico, né? Por exemplo, charity, caridade. Você pode até fazer, esse tipo de pergunta que tem no Advanced, você pode pedir para que eles façam, em pares, ou pode até ser em grupo essa aqui também. Eu vou ler as perguntas que tem aqui, ó. Do you give money to beggars on the street? If yes, how much do you usually give? Do you think about what he or she is going to do with the money? How do you react when you see a beggar with a disability? Do you donate more? Is performing on the street another way of begging? Então, olha só, aqui você pode colocar os alunos em grupo de 4, 5, para que eles discutam essas perguntas aqui, né? E aí, depois você pode dar perguntas diferentes, né? Tópicos diferentes. E depois de um determinado tempo, isso é uma outra coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, não lembro se eu anotei. Dar um tempo. Então, quando você dá um trabalho em grupo para eles fazerem, você tem que dar um tempo, determinar um tempo para que eles terminem a atividade, né? Então eu vou dar 5 minutos, 10 minutos. Um outro tópico, só para vocês verem, aqui, sobre health. What's the ideal amount of sleep to get per night? Are you getting it? Do you eat healthy food? Do you go to a doctor regularly? Do you follow the doctor's instructions? Porque vai daí, né, não segue as instruções do médico. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Fernanda. Ferma. Do you follow the doctor's instructions to take care of your health? Do you think it's very difficult to do what's necessary to lead a healthy life? Olha só, o assunto de vida saudável, né? Ultimamente está tão... é um tópico tão interessante, né? Tão discutido, por que não falar sobre eles? Então, esse aqui é um outro material que você pode colocar os seus alunos para fazer pair work, group work, que vai ser legal. Se você tem alunos de business, então a gente tem aqui essas perguntas para business. E é legal, quando eu fiz esse jogo aqui, eu trabalhava na FATEC e eu tinha muitos alunos, né, adoro esse aqui do business. E quando eu fiz, eu pensei muito nos meus alunos de lá, porque quando eu trabalhava na FATEC, eu era professora aqui, eu gosto muito de empreendedorismo, né? Eu sou uma empreendedora e eu gosto de ensinar empreendedorismo também. Então, eu fiz esse curso, esse material, pensando nesses meus alunos que tinham projetos fantásticos que eles tinham, né? Então, aqui tem, se você for ver, tem muitas perguntas para job interview, então tem vários cards que tem perguntas para entrevista de emprego e também tem para empreendedorismo, ó, peguei uma aqui. Então tem, se você for ver, tem umas 10, 15 perguntas sobre empreendedorismo que vai te governar, vamos dizer assim, vai te dar o parâmetro se você quer abrir uma empresa, no que você tem que pensar. E eu acho legal, se você tem um aluno de business, por que não fazer isso com ele, né? Por que não pegar essas perguntas e trabalhar com eles, para que eles possam, porque muitas vezes você pensa em abrir um negócio e não pensa em todas as, tô tentando achar as outras aqui, e não pensa em tudo que você vai precisar, né? Para ter o seu negócio funcionando. Então, fica essa dica aí
aqui. Oh, how are you going to set up the legal structure of your business, né? Como é que vai ser a parte legal? What taxes do you need to pay? Isso é importante saber. What kind of insurance do you need? How are you going to manage your business? How are you going to advertise your business? Então, tem essas e várias outras perguntas. Então, você pode colocar os seus alunos em pares ou dar essa pergunta, esse card para grupos diferentes e daí eles vão conversar. Você dá algum tempo para que essa conversa tenha começo, meio e fim e daí eles voltam e conversam com você e dizem para a classe o que eles acharam. Ainda nesse tópico, tem esse aqui, que é o Conversation Cards. Eu gosto de contar as histórias, né, de como é que os jogos foram criados. Esse aqui tem a Daniela, eu não sei se vocês conhecem a Daniela, ela é da Companhia Bilíngue de Teatro, é isso? E ela tem umas peças em inglês, eu até aproveito para chamar a atenção de vocês logo, eu acredito que ela vai voltar nos teatros, ela se apresentava lá no Teatro Vira da Lata em São Paulo. Questions for Beginners e Conversation Cards, eu usei na última segunda-feira, a participação foi muito legal. Que legal, que bom! E aí, o Conversation Cards, a Daniela, da Companhia Bilíngue de Teatro, né? Ela me convidou lá para um café porque ela estava querendo um patrocínio para uma peça que ia falar sobre profissões. E daí eu fui tomar um café com ela em São Paulo, conversamos e... sim, fiz o patrocínio. E daí nessa conversa com ela, ela me falou assim, que ela também dá aula de teatro, né, em inglês, para pessoas que querem praticar o inglês. E daí ela falou que a base do teatro tem que ter um lugar, né, para começar qualquer peça. Tem que ter um lugar, tem que ter uma ação e tem que ter um personagem. Bom, dessa conversa eu já saí, já voltei para Sorocaba com a ideia de fazer um jogo. Então aqui tem 60 ideias para que os seus alunos façam pair work. Como é que funciona? Tem o lugar, tem a ação, tem o personagem e tem o complemento. Então, por exemplo, aqui, o lugar, hotel. Action, qual que é a ação? Checking, reservation. Character, clerk and the guest. E complement, there is no reservation. Então aqui eu criei uma situação um pouco problemática, né? E aí as pessoas vão ter que conversar. Então você pode dar um card, tá meio escuro aqui, né, gente? Minha sala tá um pouco escura. Você dá um card para cada par de aluno, dá um tempo para eles, e aí depois desse tempo eles podem apresentar o diálogo que eles construíram para a classe, ou se você quiser fazer uso da tecnologia, você pode pedir para que eles gravem como se eles estivessem atuando. Tem 3 sugestões. Ou eles apresentam ao vivo, ou eles apresentam só a voz, como se fosse um podcast, ou eles têm que interpretar, né? Filmar e depois todo mundo assiste os vídeos e também aí você vai determinar, né? O vídeo pode ter 1 minuto, 2 minutos e daí todo mundo assiste e diz quais foram os melhores. Então, esse é um jogo bem legal se você quer estimular a conversação nos seus alunos. Esse é o Conversation Cards. E agora tem o filhotinho dessa turma, né? Esse aqui, que foi lançado em maio do ano passado. Eu gosto muito desse daqui, porque ele dá uma prática, os alunos entrevistam uns aos outros e é uma prática bem estruturada. Por quê? Então aqui chama Countries of the World. Eu peguei 30 países que eu acredito que são mais significativos, né? E aí eu coloquei 10 informações sobre esses países. Então, por exemplo, um dos países é South Africa. Então tem a localização, a capital, qual é a população, então quando eles perguntarem eles vão praticar números também, qual é o tamanho, também vão praticar números, qual é uma comida típica, e aí eu coloquei o nome da comida. Por exemplo, aqui é Bobotai. Então, se você não sabe o que é isso, você pode até pedir para o seu aluno pesquisar o que é isso, e daí ele pode explicar para os colegas. Uma invenção, né, uma invenção famosa que veio desse país, uma pessoa famosa, uma atração turística,
qual que é a nacionalidade e qual que é a língua. Então, olha só, que enriquecedor que é para os alunos descobrir tudo isso. E o melhor de tudo é, eu dou uma carta, né, por exemplo, esse aluno aqui vai ficar com a da África e eu vou ficar com o Brasil. E no verso da carta tem todas as perguntas que eu preciso. Então, eu coloco os meus alunos em pares, eles vão ter a oportunidade de falar, de perguntar, e se eles não souberem, as perguntas estão aqui, gente. Aí ele fez isso aqui 3, 4, 5 vezes, a pergunta já entrou, né? Oi, Danísio, seja bem-vindo. A pergunta já está mais fácil para ele, né? Então, eu vou ler algumas perguntas para vocês saberem. Where is this country located? What is the capital of this country? What is the population of this country? How big is this country? What is the typical food? E olha só, as perguntas estão todas aqui. Depois, ó, tô tendo outra ideia aqui que eu não tinha tido. Depois, se você quiser, por exemplo, não quer esses 30 países que eu escolhi, você fala para os alunos pesquisarem outro país que não esteja no jogo e fazer o card dele. Então as perguntas já estão aqui, ele pode então fazer com outros países, né? Tem muito mais de 30 países, eu escolhi 30 que eu considerei que são mais significativos. Então essa é uma atividade, além de colocar o aluno no centro do aprendizado, né? É uma atividade que tem uma certa guiança ali, ele não vai ficar perdido e também é uma atividade que vai fazer com que a cultura dele seja enriquecida. Então eu gosto muito desse lançamento aqui, Countries of the World, que a gente lançou em maio do ano passado. Então, o que não tá aqui comigo, gente, que eu tô aqui em casa, né? Eu tô fazendo a live de casa. O que não tá aqui comigo é que também dá para fazer tanto pair work quanto group work, é o Can You Solve This Problem? Então eu coloquei, oi Matheus, seja bem-vindo. Eu coloquei alguns problemas que realmente a gente fica numa saia justa e aí os alunos podem debater. Aí já para um grupo, aí eu sugiro que sejam para grupos mais de intermediário, para avançado, né? Para que eles possam, para que possa ser realmente um debate bem legal. Então esses são 6 jogos que a gente tem para trabalhar em pares ou em grupos mais para a parte de conversação. É claro que, como eu te disse, né, eu fui muito influenciada no início da carreira pelo Paul Seligson e aí ele recomendava fortemente esse trabalho em pares e eu acabei fazendo muitos jogos para que isso aconteça. Agora eu vou falar de um outro material para vocês que a gente pode fazer trabalhos em grupos, né? Eu falei das vantagens de trabalhos em pares e em grupos e agora eu tô dando algumas dicas de como é que vocês podem conduzir esse trabalho. Então, a gente tem 9 jogos, né? Para falar sobre a estrutura da língua. Então tem do to be, são os baralhos da Play to Learn, né? Para ensinar a estrutura da língua. Tem o simple present, tem o verbo to be no passado, tem os outros verbos irregulares no passado, tem o going to, tem o present perfect e tem o can também. E aí eu vou pegar um deles e vou demonstrar para vocês como é que como é que o aluno pode jogar em grupos. E aí você vai estabelecer um objetivo. Nesse caso aqui, eu criei um jogo que o professor pudesse ficar bem livre para ele conduzir como ele bem quisesse o jogo. Então ele pode decidir que naquela rodada só serão feitas frases afirmativas ou naquela rodada só serão feitas frases negativas ou interrogativas. Aí então isso o professor que decide. Lembra que eu falei no começo que quando a gente está trabalhando em grupos, você deve dar um objetivo, né? Então nesse caso aqui, o objetivo é formar frases.
Suponhamos que eu esteja praticando o can, esse aqui é o jogo do can, eu esteja praticando o can, e daí os meus alunos vão praticar, eu quero frases afirmativas com o can. Como é que eu vou fazer? Como é que eu jogo? Eu vou falar para os meus alunos, lembra que eu falei que é importante a gente explicar e demonstrar, né? Então eu embaralho as cartas, embaralho bem. Aí, qual que é o próximo passo? Eu distribuo 6 cartas para cada aluno. Esse jogo pode ser usado em até 6 alunos. Então, eu distribuo 6 cartas para cada aluno. E eu vou colocar no centro da mesa 4 cartas. Essas 4 cartas, toda vez que eu vou baixar uma frase, eu tenho que trocar uma carta minha com essa da mesa. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque dá mais movimento. Às vezes a carta da mesa... se eu deixo uma carta qualquer, o jogo fica parado. Se toda hora que um aluno for baixar a frase, eu pedir para que ele troque, toda hora vai ter uma palavra nova, né? Sede. E aí, fica muito mais legal o jogo. Essa regra não fui eu que criei, foram os meus alunos lá da FATEC Itu, um grupo que me deu essa dica, né? E eu gostei bastante. Então, eu embaralhei as cartas, distribuí 6 cartas para cada aluno, coloquei aleatoriamente 4 cartas no centro da mesa, ó, coloquei 4 cartas lá. Aí, qual que é o meu objetivo? Eu tenho as cartas na mão, eu tenho que fazer uma frase. Então, eu tenho que ver se eu tenho o sujeito. Tenho o sujeito? Tenho. Se eu tenho um verbo e também eu tenho que ter o can. Aí, se eu tenho tudo isso, eu baixo a frase. He can play chess. Certo? Então, esse é o objetivo, formar frases. E o objetivo, como é que o aluno pode ganhar essa competição? Você pode determinar que quem conseguir montar o maior número de frases ganha. Porque se você fala que quem ficar com a mão vazia ganha, eles não ficam tão atentos, né, às frases. Então, eu sempre digo que ganha o aluno que conseguir fazer o maior número de frases. Então, essa é a dica de você colocar os seus alunos. Eu gosto muito de usar esses jogos de estrutura da língua com os alunos, porque eles têm a oportunidade de manusear a língua. Então, aquele aluno que é sinestésico, aquele aluno que precisa manusear a língua, né, manusear as cartas, manusear alguma coisa para aprender, ele é contemplado com essa atividade. E também, novamente, né, quando eu coloco um grupo de 4, 6 alunos para jogar, eu estou colocando a responsabilidade da aula totalmente na mão deles. Então eu estou tirando o foco meu, do professor, e estou colocando o foco nos meus alunos. Então, com esse jogo também, eu posso fazer outras atividades, aí seriam mais competições. Por exemplo, se você já ensinou o can, né, já praticou com seus alunos o can, já brincou de jogo da memória, você pode, do jogo de cartas, desculpa, você pode, por exemplo, fazer frases afirmativas, você lê, e daí você coloca aquele sininho que eu falei, né, coloca o sino na mesa do professor, você lê a frase afirmativa e a pergunta é, what's the question? Então, por exemplo, he can cook. Eu falaria essa frase, he can cook. E what's the question? What can he do? What's his hobby? Né? Aí você tem que tem que aceitar as várias possibilidades. O importante é que ele elabore uma pergunta correta. E o legal é que daí você pode fazer com todos os tempos verbais. Eu gosto muito dessa atividade, what's the question, em que eu falo a resposta e o aluno tem que pensar qual seria a pergunta. Deixa eu falar mais algumas atividades que dá para fazer aqui, além de what's the question.
Spelling, né? Spelling daí, eu recomendo que essa atividade de spelling, que inclusive eu dei uma dica lá no warm-up, né, de ontem, eu fiz um vídeo, você pega esse jogo aqui, por exemplo, que é um jogo da memória, que tem o nome e o desenho, né, aqui. Um aluno fica com essa, então a gente pode usar pair work desde o nível bem avançado. Um aluno mostra para o outro e ele fica com a palavra escrita aqui do lado dele. E ele vai perguntar: How do you spell driver? E o outro aluno tem que soletrar. Depois o outro vai pegar a carta, né? Vai mostrar para ele e vai falar: How do you spell teacher? Então, também os alunos estão fazendo pair work, né? Então, quando eles estão agrupados dessa maneira, a oportunidade, a chance dele falar aumenta muito mais, né, gente? Então, é por isso que eu gosto muito de fazer pair work com os meus alunos. Deixa eu ver se tem... Tá, uma outra atividade que você pode fazer com esse jogo aqui, que é... Oi, Vera, querida... é um jogo que eu chamo Sentence Race. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir a sua classe em 2 times e daí você vai colocar, por exemplo, você pode colocar só os verbos, mas se você não quiser, você pode colocar todas as cartas, né? Você distribui o número de cartas iguais para os 2 times. Aí, a partir do momento que você deu o pode ir, o go, os alunos têm que fazer o quê? Então lá, né, você determina uma faixa no chão e daquela faixa eles não podem passar. Aí você determina que eles têm que pegar uma carta, ir até a lousa, escrever uma frase. Aí ele deve estar com giz ou com marcador. Ele volta, dá o marcador ou o giz para o próximo colega da fila, coloca essa carta no fim e o próximo vai. Aí quando você pede para pararem, stop, aí você vai contar quantas pessoas, quantas frases corretas eles escreveram. Eu gosto bastante dessa atividade também, que é Sentence Race. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui, né? Já tô falando há um bom tempo. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, eu salvo ela, coloco no YouTube e coloco aqui no Instagram também. Então, se vocês conhecerem algum professor que você acha que essas atividades podem ser úteis, compartilha com eles e aí a gente consegue fazer com que mais professores saibam dessas ideias, né? E comecem a fazer um pouco mais de pair work nas aulas deles. Então, boa noite e muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau!